Bom dia, boa tarde, boa noite, minha galerinha do segundo ano. Ficou acordado entre os professores de direção que fosse feito somente uma aula para todos os segundo anos de todas as disciplinas, né? Então, você que estuda na escola Nazaré Assad ou Charles Assad e faz o segundo ano, essa será a aula independentemente do seu turno, se você estuda de manhã, de tarde, de noite, tudo bem? Então, nós vamos iniciar as nossas aulas remotas com o princípio fundamental da contagem, né, que foi um dos conteúdos mínimos aí que a SEDUC solicitou que fosse trabalhado. Então, vamos lá. Beleza? Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. O nome por si só já está dizendo, nós vamos trabalhar com multiplicações. Esse método ele consiste em estar multiplicando as possibilidades de cada etapa das experiências que nós vamos estar vendo futuramente, tá? O nosso primeiro exemplo é esse aqui, ó. O kit de uma lanchonete é formado por suco, sanduíche e sobremesa, tá? As opções de suco são de laranja, morango ou uva, tudo bem? O sanduíche pode ser de frango ou de boi, e a sobremesa é chocolate ou bala. Quantos kits diferentes um cliente pode montar, né? Então, para resolver essa questão, nós vamos montar através do nosso diagrama da árvore, né? Então, vamos lá nas opções que ele nos fala. Ele nos diz que nós temos as opções de suco, laranja, morango ou uva, que o nosso sanduíche pode ser de frango ou de boi, né? E sobremesa vai ser chocolate ou bala. Então, vamos lá montar. Vamos supor que esse aqui seja o sanduíche de frango e esse seja o sanduíche de boi, né? Então, como nós temos duas opções, nós vamos começar por ele. Então, eu vou começar com o sanduíche de frango, é uma opção, né? É uma possibilidade. E para esse sanduíche de frango, o que eu vou ter de possibilidade de suco? Eu vou ter o suco de uva, o suco de morango ou o suco de laranja, né? Então eu posso escolher um desses três. E ao escolher um dos três, além disso eu vou ter o quê? Eu vou ter o chocolate ou a nossa bala, o nosso bombonzinho, né? Então, ó, eu pegar o sanduíche de frango, suco de uva, chocolate, uma opção. Sanduíche de frango, suco de uva e a bala, segunda possibilidade. Sanduíche de frango, suco de morango e bala de chocolate, terceira possibilidade, né? Então, vou montando a minha árvorezinha conforme as possibilidades que eu tenho de montar o meu lanche, né? Então, nessa primeira etapa aqui, com o nosso sanduíche de frango, eu tenho quantas possibilidades? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Da mesma forma, tá? Aqui no outro lado, o celular está desfocando um pouquinho. Com o nosso sanduíche de boi, né? De carne, digamos assim, eu vou ter também outras 6 possibilidades, né? Então, para ficar melhor, para visualizar melhor, né? Eu comecei assim, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Aqui, se você contar, também vai ter 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que colocando de uma forma mais organizadinha, né? Então, eu vou ter quantas possibilidades no total? Ó? Eu vou ter 12 possibilidades de montar um kit nessa minha lanchonete, né? Comendo com sanduíche de frango ou sanduíche de boi, né? Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa aula. Observe que há 2 possibilidades de sanduíche e que cada uma delas possui 3 possibilidades de suco, né? Foi o suco que nós vimos. E, por sua vez, cada uma dessas tem a possibilidade de sobremesa, que são 2, que é a bala de chocolate, é a bala e o bombom de chocolate. Então, ao todos, olha só, nós vamos enxergar quantas possibilidades de montar o nosso kit de lanche. Nós vamos enxergar 12 possibilidades. Só que esse é um pequeno exemplo, né? Como eu falou aqui no material de vocês. Nem sempre nós vamos ter espaço suficiente para estar desenhando essa árvorezinha bem aqui, ó, né? Que está bem resumida, bem pequena. Nem sempre nós vamos poder estar fazendo isso, desenhando. Então, quando acontecer assim, nós vamos estar utilizando o quê? Ó? O princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar fazendo a multiplicação das nossas possibilidades em cada uma das etapas, né? Então, vamos lá, ó. Foi dito que existem 3 opções de suco, né? Morango, uva e laranja. Que há 2 tipos de sanduíche, frango e de boi, tá? Que há 2 tipos de sobremesa, chocolate e a nossa bala. Observamos que são 3 etapas, independentemente entre si. Quais são as três etapas? O lanche, o suco e a sobremesa, né? E com o número de opções cada uma, ou seja, cada uma tem uma possibilidade de escolha. Então, se nós formos montar, vai ficar assim dessa forma. Sanduíche, que é a primeira etapa, né? Quantas possibilidades nós temos de sanduíche? Nós temos 2, né? Que é o de frango e o de boi. A segunda etapa é a escolha do suco.
Quantas opções de suco nós temos? Nós temos 3, né? Laranja, uva e morango. E por último, a possibilidade, a etapa da sobremesa. Quantas possibilidades nós temos? 2, que é quem? Que é o chocolate e a nossa balinha, tá? É o nosso bombons. Então, se é o princípio multiplicativo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as nossas etapas, os números de possibilidades que ela possui. Então, se eu fizer a multiplicação, tá? Vai ficar quanto? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Então, no total, nós temos 12, tá? Possibilidade de nós estarmos montando o nosso kit na nossa lanchonete. Então, esse é o princípio fundamental da contagem, ou ainda, propriamente dito, o princípio multiplicativo. Nós estamos multiplicando as nossas etapas, tá? E pelas possibilidades que temos de cada uma das situações. Beleza? Agora, nós vamos ver outros exemplozinhos para estar melhor, digamos assim, ajudando no nosso aprendizado, tá? Para estar facilitando o nosso entendimento na parte de princípio fundamental da contagem. Beleza? Vamos para cá continuar o nosso material. Então, galera, basicamente a gente vai ter que estar o quê? Fazendo a multiplicação das possibilidades que tem em cada uma dessas etapas, né? De maneira genérica, digamos assim, eu posso estar utilizando essa constante, né? K1, K2 quer dizer o quê? Que é a possibilidade da etapa 1, as possibilidades da etapa 2 e assim por diante, tá? Vamos ver alguns exemplos, beleza? Primeiro exemplo. Um teatro tem 4 portas. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar e sair do teatro, tá? Então, bora aplicar o nosso princípio fundamental da contagem, né? Nós não vamos estar desenhando as portas porque vai ganhar muito espaço, né? Então, nós vamos fazer o quê? Fazer a aplicação do princípio fundamental da contagem. Vamos ver os nossos números de etapas. Quantas são as etapas? Isso que a gente vai ter que sempre estar identificando, né? A questão lá me diz o quê? Que um teatro tem 4 portas, beleza? Tá? 4 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair, né? Então, esse entrar e esse sair são as nossas o quê? São as nossas etapas, né? Então, bora fazer assim, ó. K1 vai ser a nossa primeira etapa. Então, se eu vou entrar, quantas possibilidades eu tenho para entrar? Eu vou ter o quê? 4 portas para entrar, certo? Então, existe 4 possibilidades para entrar no teatro. Se eu estou lá dentro e eu quero sair desse teatro, né, que é a minha segunda etapa, a primeira é entrar, a segunda é sair, quantas possibilidades eu vou ter para sair desse teatro, né? Terei 4 possibilidades. Esse lá está dando uma desfocadazinha, peço desculpa. Então, o princípio fundamental da contagem é o quê? Fazer a multiplicação das nossas etapas. Então, vou fazer a multiplicação da etapa 1 com a etapa 2, né? Então, a etapa 1 são quantas possibilidades? 4 vezes a etapa 2, que são quantas possibilidades? Também 4. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. Então, no final, eu vou ter 16 possibilidades de estar entrando e saindo desse teatro. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos assim, ó. Nelson tem 2 camisas, 4 calças, 2 gravatas e 3 pares de sapato. De quantas maneiras diferentes ele poderá se vestir usando uma peça de cada conjunto, né? Então, quem seriam as nossas etapas, né? As nossas etapas seriam as nossas vestimentas, as vestimentas que Nelson tem. Quem são as vestimentas? As camisas, as calças, as gravatas e os pares de sapato, né? Então, são quantas etapas no final? São 4 etapas. E cada etapa dessa existe possibilidades, né? Quantas possibilidades de camisa ele tem para vestir? Tem 2. Quantas possibilidades de calça ele tem? Tem 4. Quantas possibilidades de gravata ele tem? Tem 2. E quantas possibilidades de sapato ele tem? Ele tem 3 possibilidades, né? Então, no total são 4 etapas, ó. Que eu vou colocar bem aqui. Se você não quiser colocar, tudo bem, não precisa. E é só colocar multiplicando essas etapas. Então, a primeira etapa são quantas possibilidades de camisa? 2. A segunda etapa são quantas possibilidades de calça? 4. A terceira etapa são quantas possibilidades de gravata? 2. E a última etapa são quantas possibilidades de sapato? São 3. Então, se eu fizer essa multiplicação, ó, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3 vai dar 48 maneiras diferentes que Nelson tem para fazer a utilização para poder estar se vestindo. Correto? Vamos lá para o próximo.
Esse exemplo a gente já vai trabalhar com o algarismo, né? Então, o algarismo, o que é um algarismo, professor? Eu esqueci. Vamos lá relembrar o que é um algarismo. Esse número aqui, ó, é o 312, né? Então, quantos números eu tenho aqui para poder criar esse número? Eu tenho 3 números. Eu tenho o 2, o 1 e o 3, né? Então, para criar o número 312, eu utilizei quantos algarismos? Eu utilizei 3 algarismos. Então, algarismo basicamente é a quantidade de números que eu utilizo para criar um outro determinado número, ok? Tá? Então, quantos números de 3 algarismos podemos formar com os seguintes algarismos? Então, quem são os algarismos que eu vou utilizar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8, tá? Então, eu quero criar um número de 3 algarismos. Então, esse número ele vai ter o quê? Ele vai ter unidade, dezena e centena. Eu não sei quem é que vai ser esse número, tá? Mas ele vai ter que ter o quê? 3 números. E quem são os números que eu vou colocar aqui dentro? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, esse número aqui, que eu não sei quem é, que ele vai ter 3 algarismos, ele vai ter que ser criado com esses números bem aqui, ó. Tá bom? Então, bora lá. Como vão ser um número com 3 algarismos, né? Então, vão ser quantas etapas? Vão ser 3 etapas. Deixa eu colocar bem aqui no lado. Tá? Bem aqui. Beleza? Então, vamos lá. Na primeira etapa, a gente escolher a nossa centena, né? Então, quantos números eu tenho disponível aqui em cima, para eu colocar bem aqui, ó? Eu tenho o número 1, eu tenho o número 2, eu tenho o número 3, eu tenho o número 4, o número 5, o número 6, o número 7 e o número 8. Então, no total, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 8 números para colocar no número das centenas, né? Então, essa é a nossa primeira etapa, vai ter 8 possibilidades. A segunda etapa, para escolher as dezenas, que vai ser esse número bem daqui, também vou ter os 8 números. Então, também tenho 8 números para escolher na nossa dezena. E na nossa terceira e última etapa, que vai ser para escolher as unidades, que vai ser esse rapazinho bem daqui, também vou ter disponível os nossos 8 algarismos que estão aí em cima que a questão nos deu. Então, fazendo a multiplicação das etapas, 8 vezes 8 vai dar quanto aí? Me digam aí. Pensaram? Falaram? 8 vezes 8 vai dar 64. Muito bem. 64 vezes 8 vai dar 512. Né? Então, eu vou ter 512 possibilidades de criar um número com 3 algarismos diante desses 3 números bem aqui. Beleza? Esse último exemplo aqui, nós vamos utilizar o mesmo problema anterior. Tá? Só que agora, os algarismos eles vão ter que ser o quê? Distintos. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra em princípio fundamental da contagem, lembre, quer dizer o quê? Que não pode permitir repetição dos algarismos, tá? Então, se eu disser algo, eu vou trabalhar, eu quero que vocês façam uma combinação, tudo mais, quantas possibilidades, e se eu falar a palavrinha distinto, quer dizer que eu não vou poder mais estar utilizando aquela opção. Como assim, professor? Vamos lá ver, tá? Então, no problema anterior, ele me deu quantos algarismos? Ele me deu 8, tá? Aí, para centena, para unidade, para dezena, como eu podia repetir, eu tinha quantas possibilidades? Eu tinha 8. Só que agora vão ser distintos, eu não posso mais repetir o número. Ou seja, aqui é um exemplo. Se eu escolher o número 1 aqui para centena, eu não posso dizer um exemplo aqui, ó, 110. Por quê? Ó? Porque o número 1 vai estar se repetindo, então tem que ser distinto. Eles não podem ser iguais. Aqui eu tenho que colocar um 2 e aqui eu vou ter que colocar um número que não seja tanto 1 quanto 2. Então, todos os 3 números desse algarismo, tá? Desse número, eles vão ter que ser diferentes, tá bom? Então, na nossa primeira possibilidade, que é da centena, eu tenho quantos números disponíveis? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos supor que eu vou escolher o número 7 aqui na centena, para criar esse número, tá? Então, se eu escolher o número 7, para minha dezena, ele já não vai poder mais aparecer, né? Então, para minhas possibilidades da minha dezena, quantos números vão sobrar? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Tá desfocando de novo. Não vai valer mais o 7. Vai ter só quem agora? O 8. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades para a minha dezena. Tá? Então, dessas 7 possibilidades, bora escolher um número. Eu vou escolher o número, tá desfocando de novo. Eu vou escolher o número 8. Tá? Então, meu número tá dessa forma aqui, ó. 700, o 7 na centena e o 8 na dezena. Então, já excluí daqui quem? Ó? Já excluí o 7 e já excluí o 8. Para a minha unidade, que é o último bem aqui,
Quantas possibilidades eu vou ter? Eu vou ter 6, né? Por que 6? Ó? Porque eu já não posso mais utilizar o 7, que ele está na minha centena, e eu não posso mais utilizar o 8, que ele está onde? Ele está na minha dezena. Então, só me sobrou quem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, tá bom? Então, vou ter 8 possibilidades na centena, 7 na dezena e 6 na unidade, ok? Então, bora escolher um número lá, bora escolher o 3, um exemplo. Então, o número que eu criei, olha só, foi o 783. Ele não tem nenhum número repetido, tá? Eu não repeti nenhum dos algarismos que foi criado esse número, beleza? Então, no nosso princípio multiplicativo, vamos lá. A primeira etapa, quantas possibilidades? Eu tenho todos os 8 números. Na segunda etapa, já tenho só 7 números disponíveis. E na última etapa, que é a unidade, só vou ter quantos números disponíveis? Vou ter 6, né? Então, 6 vezes 7, 42. 42 vezes 8 vai dar 336, beleza? Então, galera, na segunda parte do material, nós vamos ter 8 questãozinhas aí para vocês estarem praticando, exercitando o nosso conteúdo trabalhado, tá? Então, basicamente, vocês vão ter que fazer o quê? Estarem observando, identificando as nossas etapas, né? E quantas etapas, nas etapas, e quantas possibilidades existem. Após isso, é multiplicação, né? Então, não é um conteúdo tão complexo, é um conteúdo bem legal de estar se trabalhando. Então, basicamente é isso. Nós temos 8 questõezinhas aqui, tem um espaçozinho para vocês fazerem. Caso não dê nesse espaço, vocês podem estar utilizando a costa, tá bom? Do material. Identifique lá, questão número 1, questão número 2. Ache uma forma aí de vocês estarem identificando para a gente estar facilitando a nossa resolução. Do mais, beleza? Essa é a nossa aula de hoje e até a próxima. Valeu!